Psicologia dos Sonhos, Sigmund Freud. Capítulo 5. O sexo nos livros. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram. Quanto mais nos ocupamos com a solução dos sonhos, mais dispostos devemos estar a reconhecer que a maioria dos sonhos dos adultos versa sobre material sexual e dá expressão a desejos eróticos. Somente quem realmente analisa os sonhos, isto é, quem avança do seu conteúdo manifesto para os pensamentos oníricos latentes, pode formar uma opinião sobre o assunto. Nunca há pessoa que se contenta em registrar o conteúdo manifesto, a exemplo de Neck, em seus escritos sobre sonhos sexuais. Reconheçamos imediatamente que esse fato nada tem de surpreendente, mas está em completa harmonia com os pressupostos fundamentais da explicação dos sonhos. Nenhum outro impulso teve de sofrer desde a infância tanta supressão quanto o impulso sexual, em seus numerosos componentes. Nenhum outro impulso sobreviveu a tantos e tão intensos desejos inconscientes, que agora agem no estado de sono de modo a produzir sonhos. Na interpretação dos sonhos, a significância dos complexos sexuais jamais deve ser esquecida. Tampouco se deve exagerá-los a ponto de serem considerados exclusivos. A interpretação cuidadosa permite asseverar que muitos sonhos devem ser interpretados como bissexuais, na medida em que resultam em uma irrefutável interpretação secundária de que realizam sentimentos homossexuais, isto é, sentimentos que são comuns à atividade sexual normal do indivíduo que sonha. Mas o fato de que todos os sonhos devem ser interpretados bissexualmente parece-me uma generalização tão indemonstrável quanto improvável, a qual eu não gostaria de corroborar. Acima de tudo, eu não saberia descartar o fato aparente de que existem muitos sonhos que satisfazem a outras necessidades além, no sentido mais amplo, das eróticas, como os sonhos com fome e sede, os de conveniência, etc. Da mesma forma, há afirmações semelhantes, abre aspas, de que por trás de todo o sonho encontra-se o espectro de uma sentença de morte, fecha aspas, Steckel, ou de que todo sonho mostra, abre aspas, uma continuação da linha feminina para a masculina, fecha aspas, Adler. Parecem-me ir muito além do que é admissível na interpretação dos sonhos. Já afirmamos em outro lugar que a miúde os sonhos, evidentemente inocentes, incorporam desejos eróticos grosseiros, e poderíamos confirmar isso por meio de numerosos exemplos novos. Contudo, muitos sonhos que parecem insignificantes e dos quais nunca se suspeitaria de qualquer significado particular, podem ser atribuídos, após a análise, a sentimentos de desejo inconfundivelmente sexuais, que muitas vezes são de natureza inesperada. Por exemplo, quem poderia ter suspeitado da presença de um desejo sexual no sonho citado a seguir, antes da elaboração de sua interpretação? O sonhador relata. Início da citação. Entre dois imponentes palácios senhoriais, ergue-se uma casinha um pouco recuada, cujas portas estão fechadas. Minha esposa me conduz pelo pedaço de rua que leva à casinha e empurra a porta. Em seguida, entro com facilidade, esgueirando-me a passos rápidos para avançar por um pátio que se inclina obliquamente para cima. Fim da citação. Claro está, qualquer pessoa que tenha alguma experiência na tradução de sonhos perceberá de imediato que penetrar em espaços estreitos e abrir portas trancadas pertence ao simbolismo sexual mais comum, e facilmente encontrará nesse sonho uma representação de tentativa de coito por trás.
entre as duas imponentes nádegas do corpo feminino. A passagem estreita que sobe por uma inclinação é obviamente a vagina. A ajuda prestada pela esposa do homem, que teve o sonho, exige a interpretação de que na realidade é apenas a grande consideração que tem pela esposa, o fator responsável por impedir que ele tente concretizar esse tipo de penetração. Além do mais, a averiguação mostra que no dia anterior havia ido residir na casa do sonhador uma jovem por quem ele se atraiu e que lhe deu a impressão de que não rechaçaria totalmente a uma abordagem do tipo. A casinha entre os dois palácios origina-se de uma reminiscência do bairro de Hartschan, em alemão Hartschin, ou o Distrito do Castelo, em Praga, e, portanto, é mais uma referência à moça, que é natural daquela cidade. Quando enfatizo junto a um paciente a frequência dos sonhos edipianos, em que o sonhador tem relações sexuais com a própria mãe, obtenho a resposta. Não consigo me lembrar de ter tido sonhos desse tipo. Imediatamente depois, porém, vem à tona a lembrança de algum outro sonho disfarçado e insignificante, que o paciente sonhou repetidas vezes. E a análise mostra que se trata de um sonho com o mesmo conteúdo, isto é, outro sonho edipiano. Posso assegurar ao leitor que os sonhos velados de relações sexuais com a própria mãe são muito mais frequentes do que os sonhos escancarados de mesmo teor. Há sonhos sobre paisagens e locais em que a ênfase sempre recai sobre a declaração peremptória. Eu já estive lá antes. Nesse caso, a localidade é sempre o órgão genital da mãe da pessoa que sonha. Com efeito, não existe nenhum outro lugar sobre o qual se possa afirmar com toda certeza que já se esteve lá antes. Um grande número de sonhos, muitas vezes repletos de medo e angústia, por dizerem respeito a conteúdos como passar por espaços estreitos ou permanecer na água, baseia-se em fantasias sobre a vida embrionária, sobre a permanência no ventre materno e sobre o ato do nascimento. O que se segue é o sonho de um jovem que, em sua imaginação, ainda como embrião, aproveitou a oportunidade para espionar a cópula entre seu pai e sua mãe. Início do relato. Ele está em um poço profundo, no qual há uma janela como o túnel de Semmering. A princípio ele vê pela janela uma paisagem vazia, e então compõe nela uma imagem, que surge imediatamente à mão e preenche o espaço vazio. A imagem representa um campo que está sendo arado em toda a sua extensão por algum equipamento, e o ar aprazível. A ideia de trabalho duro que se acompanha e os torrões de terra preto-azulados causam uma impressão das mais agradáveis. Ele então segue em frente e vê uma escola primária aberta e fica surpreso que nela se dedique tanta atenção às sensações sexuais das crianças, o que o faz pensar em mim. Fim do relato. Eis aqui um lindo sonho com água de uma paciente, que no decorrer do tratamento adquiriu sentido extraordinário. Abre aspas. Em sua estação de veraneio, no lago, ela mergulha na água escura, em um lugar onde a lua pálida se reflete na água. Fecha aspas. Sonhos desse tipo são sonhos de parto. Sua interpretação é realizada invertendo o fato relatado no conteúdo manifesto do sonho. Assim, em vez de mergulhar na água, entende-se sair da água, isto é, nascer. O lugar onde a pessoa nasce é reconhecido se pensarmos no sentido diriesco da palavra francesa la lune, traseiro. A lua pálida torna-se assim o fundo branco, o bumbum, o traseiro, que a criança logo supõe ser o lugar de onde ela veio. Ora, qual pode ser o significado do desejo da paciente de nascer de uma estação de veraneio? Perguntei isso à sonhadora e ela respondeu sem hesitação.
O tratamento não me fez parecer que eu havia nascido de novo? Assim, o sonho torna-se um convite para que eu continuasse o processo de cura no balneário, ou seja, para eu visitá-la lá. Talvez também contenha uma alusão muito tímida ao desejo de se tornar mãe. Outro sonho de parto com sua interpretação, eu tomo emprestado o trabalho de E. Jones. Abre aspas. Ela estava de pé na praia observando um menino, que parecia ser o filho dela, a brincar na água à beira-mar. O menino faz isso até a água cobri-lo quase por inteiro, e ela só conseguia enxergar a cabeça dele balançando para cima e para baixo, perto da superfície. A cena então mudou para o saguão lotado de um hotel. O marido dela se afastou, e ela entabulou conversa com um desconhecido. Fecha aspas. A segunda metade do sonho, constatou-se na análise, representa uma escapada do marido e a entrada em relações íntimas com uma terceira pessoa, claramente indicada como o irmão do Sr. X, mencionado em um sonho anterior. A primeira parte do sonho era muito evidentemente uma fantasia de nascimento. Tanto nos sonhos como na mitologia, a saída de uma criança das águas uterinas, seu parto, costuma ser representado por distorção como a entrada da criança na água. Entre vários outros exemplos, os nascimentos de Adônis, Osíris, Moisés e Baco são ilustrações bem conhecidas disso. O movimento da cabeça para cima e para baixo na água lembrou à paciente a sensação dos movimentos do feto que ela teve em sua única gestação. Pensar no menino entrando na água induziu um devaneio que ela se viu tirando-o da água, carregando-o até o quarto dele, dando-lhe banho, vestindo-o e instalando-o em sua casa. A segunda metade do sonho, portanto, representa pensamentos sobre a fuga, que pertenciam à primeira metade do conteúdo latente subjacente. A primeira metade do sonho correspondia à segunda metade do conteúdo latente, a fantasia do nascimento. Além da inversão da ordem, novas inversões ocorreram em cada uma das metades do sonho. Na primeira metade, a criança entrou na água, e depois sua cabeça balançava. Nos pensamentos oníricos subjacentes, primeiro ocorreram os movimentos do feto, e depois a criança saiu da água. Dupla inversão. Na segunda metade, o marido da sonhadora a abandonou. Nos pensamentos oníricos, ela deixou o marido. Outro sonho de nascimento é relatado por Abraham, sobre uma jovem que aguardava ansiosamente seu primeiro parto. De um lugar no chão da casa sai um canal subterrâneo que leva diretamente à água. Canal de parto líquido amniótico. Ela levanta a porta de um alçapão no chão e imediatamente aparece uma criatura vestida com uma pelagem amarronzada, semelhante a uma foca. Essa criatura se transforma no irmão mais novo da mulher sonhadora, com quem ela sempre manteve um relacionamento maternal. Sonhos de salvamento estão ligados aos sonhos de nascimento. Salvar, especialmente salvar da água, equivale a dar à luz, quando quem sonha é uma mulher. Esse sentido, entretanto, é modificado quando quem sonha é um homem. Ladrões, assaltantes e fantasmas, dos quais sentimos medo antes de ir para a cama, e que, vez por outra, chegam a perturbar até o nosso sono, têm origem em uma mesma reminiscência infantil. São os visitantes noturnos que acordam as crianças e as carregam pelo quarto para impedir que molhem a cama, ou levantam as cobertas para verificar onde as crianças põem as mãos, e enquanto dormem. Na análise de alguns sonhos de ansiedade, consegui induzir uma recordação exata desses visitantes noturnos. Em todos os casos, os ladrões sempre representavam o pai da pessoa que sonhava. Já os fantasmas provavelmente correspondiam a pessoas do sexo feminino com camisolas brancas.
Depois que nos familiarizarmos com o abundante uso de simbolismo para a representação de material sexual nos sonhos, naturalmente conjecturamos se muitos desses símbolos parecem ter um significado fixo, firmemente estabelecido, tais quais os sinais da taquigrafia. É tentadora a ideia de compilar um novo livro de sonhos, baseado no método da decifração. Nesse sentido, pode-se observar que esse simbolismo não pertence de forma peculiar aos sonhos, mas é característico do pensamento inconsciente, sobretudo o das massas populares, e pode ser encontrado com maior perfeição no folclore, em mitos, lendas, modos de falar, provérbios, expressões idiomáticas e piadas correntes de um país, mais do que nos sonhos. O sonho aproveita esse simbolismo para dar uma representação disfarçada a seus pensamentos latentes. Entre os símbolos utilizados dessa forma, é claro que há muitos que regularmente ou quase regularmente significam a mesma coisa. É necessário apenas ter em mente a curiosa plasticidade do material psíquico. De vez em quando, pode ser que um símbolo no conteúdo do sonho tenha de ser interpretado não em termos simbólicos, mas de acordo com seu verdadeiro significado. Em outro momento, o indivíduo sonhador, devido a um conjunto peculiar de lembranças, pode criar para si mesmo o direito de usar qualquer coisa como símbolo sexual, mesmo que normalmente não seja usado dessa forma. Tampouco os símbolos sexuais empregados com mais frequência são sempre inequívocos. Feitas essas restrições e ressalvas, posso chamar a atenção para o seguinte. Na maioria dos casos, o imperador e imperatriz, ou rei e rainha, representam realmente os pais da pessoa que sonha. O próprio sonhador é o príncipe ou a princesa. Todos os objetos alongados, varas, troncos de árvores e guarda-chuvas. O ato de colocar o guarda-chuva na vertical e abri-lo pode ser comparado a uma ereção. Representam o membro masculino. O mesmo vale para todas as armas alongadas e afiadas, facas, punhais, adagas, sabres e lanças. Um símbolo frequente e pouco inteligível da mesma coisa é a lixa de unha. Por causa do atrito e da raspagem? Maletas, pequenos estojos, caixas, caixões, armários e fogões correspondem às partes femininas. O simbolismo da chave e da fechadura foi elegantemente empregado por Holland em sua balada sobre Conde Eberstein, para fazer uma piada obscena. Sonhar que se caminha por uma fieira de quartos é sonhar com um bordel ou harém. Sonhar com degraus, escadas de mão, escadarias e lances de escadas, ou subir e descer sobre elas, são representações simbólicas do ato sexual. Paredes lisas pelas quais a pessoa sonhadora sobe, fachadas de casas sobre as quais ela desce, muitas vezes sob grande angústia, correspondem ao corpo humano ereto e provavelmente repetem nos sonhos as reminiscências de uma criança pequena sendo erguida nos braços de seus pais, babás ou pais adotivos. Paredes lisas são homens. Muitas vezes, em um sonho de ansiedade, a pessoa que sonha se agarra com firmeza a alguma projeção na fachada de uma casa. Mesas postas e tábuas são mulheres. Talvez pela antítese, uma vez que nos símbolos os contornos dos corpos femininos são eliminados. Visto que cama e mesa, mensa et toros, constituem o casamento. A mesa a miúde ocupa o lugar da cama nos sonhos, e na medida do possível o complexo de apresentação sexual é transposto para o complexo alimentar. Quanto aos artigos de vestuário, o chapéu feminino pode em geral ser interpretado sem sombra de dúvida como o órgão genital masculino. Nos sonhos de homens, muitas vezes encontramos a gravata como símbolo do pênis.
Na verdade, isso não ocorre apenas porque as gravatas são alongadas. Ficam penduradas e são características do vestir do homem, mas também porque o usuário pode escolhê-las à vontade. Liberdade que é proibida pela natureza no aspecto original do símbolo. As pessoas que fazem uso desse símbolo nos sonhos têm uma extravagante predileção por gravatas e possuem vastas coleções da peça. Nos sonhos, todas as máquinas e todos os aparelhos complicados são muito provavelmente órgãos genitais, em cuja descrição o simbolismo onírico se mostra tão incansável quanto o trabalho do xiste. Da mesma forma, nos sonhos, muitas paisagens, especialmente com pontes ou montanhas cobertas de vegetação, podem ser facilmente reconhecidas como descrições dos órgãos genitais. Por fim, quando encontramos neologismos incompreensíveis, podemos pensar em combinações constituídas por componentes com significado sexual. A presença de crianças nos sonhos também significa os órgãos genitais, já que homens e mulheres têm o hábito de se referir afetuosamente ao seu órgão genital como meu pequeno ou minha pequena. Um símbolo muito recente do órgão genital masculino merece menção: o dirigível, cuja utilização é justificada por sua relação com o ato de voar, bem como, vez por outra, devido ao seu formato. Sonhar que se brinca com uma criança pequena ou sonhar em bater em uma criança é muitas vezes a representação do onanismo. Vários outros símbolos, em parte, ainda não suficientemente verificados, são fornecidos por Stekel, que os ilustra com exemplos. De acordo com ele, direita e esquerda devem ser concebidos nos sonhos em um sentido ético. Abre aspas. A via à direita significa sempre o caminho da retidão. A via à esquerda, o caminho para o crime. Assim, esquerda pode significar homossexualidade, incesto e perversão, ao passo que direita significa casamento, relações sexuais com uma prostituta, etc. O significado é sempre determinado pelo ponto de vista moral individual do sonhador. Fecha aspas. Nos sonhos, os parentes geralmente desempenham o papel dos órgãos genitais. Na interpretação de Stekel, não conseguir alcançar uma carruagem significa um pesar por não poder compensar uma diferença de idade. A bagagem que um viajante carrega é o fardo do pecado que o oprime. Também quanto aos números que ocorrem com frequência nos sonhos, Stekel atribuiu um significado simbólico fixo, mas essas interpretações não parecem ter sido suficientemente verificadas. Tampouco parecem ter validade geral. Embora a interpretação em casos individuais possa, em geral, ser reconhecida como plausível. Em um livro recém-publicado, A Linguagem dos Sonhos, por W. Stekel, que não pude utilizar, há uma lista dos símbolos sexuais mais comuns, cujo objetivo é provar que todos os símbolos sexuais podem ser usados bissexualmente. Ele afirma, abre aspas, existe algum símbolo que, contando que, de alguma forma, a fantasia permita, não possa ser empregado simultaneamente no sentido masculino e feminino? Sem dúvida, a oração condicional entre parênteses elimina muito do caráter absoluto dessa afirmação, pois isso não é de forma alguma permitido pela fantasia. Não creio, contudo, que seja supérfluo afirmar que, de acordo com a minha experiência, a noção geral de Stekel tem de dar lugar ao reconhecimento de uma maior multiplicidade. Além desses símbolos, frequentes em igual medida nos órgãos genitais masculinos e femininos, há outros que designam de forma preponderante ou quase exclusiva um dos sexos, e há ainda outros em que apenas o significado masculino ou apenas o feminino é conhecido. De fato, a fantasia não permite a utilização de objetos e armas longos e firmes como símbolos dos órgãos genitais femininos, ou de objetos ocos,
baús, bolsas, etc., como símbolos dos órgãos genitais masculinos. É verdade que a tendência do sonho e da fantasia inconsciente de utilizar o símbolo sexual bissexualmente trai uma característica arcaica, pois, na infância, a distinção nos órgãos genitais é desconhecida, e os mesmos órgãos genitais são atribuídos a ambos os sexos. Essas sugestões muito incompletas talvez sejam suficientes para estimular outros estudiosos a elaborarem uma lista mais cuidadosa. Acrescentarei agora alguns exemplos da aplicação desses símbolos nos sonhos, que servirão para mostrar que se torna impossível interpretar um sonho sem levar em conta o simbolismo onírico e como ele se intromete de modo obrigatório em muitos casos. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. 1. O chapéu como símbolo do homem do órgão genital masculino. Fragmento do sonho de uma jovem que, por ter medo da tentação, sofria de agorafobia. Abre aspas. Estou caminhando pela rua no verão. Uso um chapéu de palha de formato peculiar, cuja parte central é virada para cima e as laterais pendem para baixo. A descrição ficou obstruída nesse ponto, de tal forma que um dos lados é mais baixo que o outro. Estou alegre e com um humor confiante. E ao passar por uma tropa de jovens policiais, penso comigo mesma: nenhum de vocês pode ter segundas intenções a meu corpo. Como ela não conseguiu fazer nenhuma associação com o chapéu, eu lhe disse: o chapéu é, na verdade, um órgão genital masculino, com a parte central erguida e as duas partes laterais pendentes. Fecha aspas. De caso pensado, abstive-me de interpretar esses detalhes relativos à desigual inclinação para baixo das duas peças laterais pendentes, embora sejam precisamente essas individualidades nas determinações que apontam o caminho para a interpretação. Prossegui dizendo que, se ela tivesse apenas um homem com um genital tão viril, não teria de temer os policiais, isto é, não teria nada a desejar deles, visto que, em decorrência de suas fantasias de tentação, ela ficava impossibilitada de sair desacompanhada e sem proteção. Esta última explicação do seu medo eu já tinha conseguido dar a ela repetidas vezes, com base em outro material. É extraordinária a maneira como a sonhadora se comportou após essa interpretação. Ela retirou sua descrição do chapéu e alegou não ter dito que as duas peças laterais estavam penduradas para baixo. No entanto, eu tinha plena certeza do que ouvira para me permitir ser enganado, portanto insisti. Ela ficou em silêncio por algum tempo e, enfim, encontrou coragem para me perguntar por que um dos testículos do marido era mais baixo que o outro, e se a mesma coisa acontecia com todos os homens. Com a minha explicação do detalhe peculiar do chapéu, ela acabou aceitando toda a interpretação do sonho. Eu já estava familiarizado com o simbolismo do chapéu muito antes de essa paciente me relatar seu sonho. A partir de outros casos menos transparentes, fui levado a acreditar que o chapéu também pode representar o órgão genital feminino. 2. Meu pequenino, minha pequenina. Como órgão genital ser atropelado como símbolo de relação sexual. Outro sonho da mesma paciente agorafóbica. Abre aspas. Sua mãe mandou a filhinha dela embora, de modo que a criança teve de seguir sozinha. Ela embarca em um trem com a mãe até a ferrovia e vê a filhinha caminhar diretamente até os trilhos, sendo impossível evitar que a criança seja atropelada. Ela ouve o estalar dos ossos da menina. A partir disso, ela tem uma sensação de desconforto, mas nenhum pavor verdadeiro. Em seguida, olha pela janela do vagão do trem, para verificar se as partes não podem ser vistas por trás. Depois repreende a mãe por ter mandado a pequenina embora sozinha. Fecha aspas. Análise.
Não é tarefa fácil dar aqui uma interpretação completa do sonho, pois faz parte de um ciclo de sonhos, e só pode ser plenamente compreendido em conexão com os outros. É difícil obter o material necessário com suficiente isolamento para provar o simbolismo. De início, a paciente descobre que a viagem de trem até a ferrovia deve ser interpretada historicamente como uma alusão à sua saída de um sanatório para o tratamento de doenças nervosas, por cujo superintendente ela estava decerto apaixonada. Sua mãe a levou embora desse lugar, e no dia de sua partida um médico foi até a estação ferroviária e lhe entregou um buquê de flores. Ela se sentiu incomodada porque sua mãe presenciou essa homenagem. Aqui a mãe aparece, portanto, como um elemento que atrapalhava seus casos amorosos, e, de fato, era o papel que essa rigorosa mulher desempenhara durante a adolescência da filha. O pensamento seguinte estava associado à frase. Abre aspas. Em seguida, ela olha pela janela do vagão do trem para verificar se as partes não podem ser vistas por trás. Fecha aspas. Na fachada do sonho, naturalmente, seríamos levados a pensar nas partes do corpo mutilado da filhinha atropelada. O pensamento, porém, toma uma direção bem diferente. Ela se lembra de que certa vez viu o pai nu, por trás, no banheiro, e então começa a falar sobre a diferença sexual e afirma que os órgãos genitais do homem podem ser vistos por trás, mas os da mulher não. Acerca disso, ela própria oferece a interpretação de que a filhinha significava o órgão genital e a sua pequenina, a paciente tem uma filha de 4 anos, é a sua própria genitália. Ela repreende a mãe por querer que ela viva como se não tivessem órgãos genitais e reconhece essa mesma reprovação na frase introdutória do sonho. Abre aspas. Sua mãe mandou a filhinha dela embora, de modo que a criança teve de seguir sozinha. Fecha aspas. Em sua fantasia, andar sozinha pelas ruas significa não ter um homem nem ter relações sexuais. Do latim coire, junto, em companhia, reunir-se, que originou a palavra coito. E disso ela não gosta. Segundo todos os seus depoimentos, quando menina ela sofreu um bocado por causa do ciúme da mãe, pois demonstrava preferência pelo pai. O pequenino e a pequenina foram apontados como símbolos dos órgãos genitais masculinos ou femininos por Steckel, aos quais se refere, nesse contexto, a um uso bastante amplo da linguagem. A interpretação mais profunda desse sonho específico depende de outro sonho da mesma noite, em que a sonhadora se identifica com o irmão. Ela era uma moleca, uma menina com características masculinizadas. E sempre ouvia que deveria ter nascido menino. Essa identificação com o irmão mostra com especial clareza que a pequenina representa o órgão genital. A mãe ameaçava o irmão, ou a menina, de castração, o que só poderia ser entendido como um castigo por brincar com suas partes íntimas, e a identificação, portanto, mostra que ela mesma se masturbava quando criança, embora esse fato agora estivesse preservado em sua memória apenas como algo relativo ao irmão. De acordo com as afirmações desse segundo sonho, em uma idade bastante precoce, ela adquiriu conhecimento sobre o órgão genital masculino, do qual mais tarde se esqueceu. Além disso, o segundo sonho aponta para a teoria sexual infantil de que as meninas se originam dos meninos por meio da castração. Depois que lhe contei sobre essa crença infantil, ela imediatamente a confirmou com uma anedota em que um menino pergunta a uma menina: "Foi cortado?" Ao que a menina responde: "Não, sempre foi assim." Portanto, mandar embora a pequenina, o genital, no primeiro sonho refere-se também à ameaça de castração. Por fim, ela culpa a mãe por não ter nascido menino. O fato de que ser atropelada simboliza a relação sexual não seria evidente neste sonho
se não tivéssemos certeza disso com base em muitas outras fontes. 3. Representação dos órgãos genitais por estruturas, escadas e poços. Sonho de um jovem inibido por um complexo paterno. Abre aspas. Ele está passeando com o pai em um lugar que certamente é Wusterprater, Parque Prater em Viena. Pois avista-se a rotunda, em frente à qual há uma pequena estrutura frontal em que está amarrado um balão cativo. O balão, porém, parece bastante flácido e murcho. O pai lhe pergunta para que serve tudo aquilo. Apesar de surpreso, ele explica ao pai. Eles entram em um pátio onde se deparam com uma grande folha de Flandres, uma fina chapa de ferro laminado coberta com uma camada de estanho estendida. O pai quer arrancar um considerável pedaço dela, mas primeiro olha em volta para ver se há alguém observando. Ele diz ao pai que basta falar com o vigia e então poderá pegar, sem o menor problema, o pedaço que bem quisesse. Do outro lado do pátio, uma escada desce até um poço, cujas paredes são acolchoadas por um material macio, feito uma carteira de couro. Na extremidade desse poço há uma plataforma mais extensa e então começa um novo poço. Fecha aspas. Análise. Este sonho pertence a um tipo de paciente que não é favorável do ponto de vista terapêutico. Submetidos à análise, esses pacientes não oferecem nenhuma resistência até certo ponto, mas a partir daí permanecem quase inacessíveis. O rapaz analisou esse sonho quase sozinho. A rotunda, disse ele, é meu órgão genital. O balão cativo na frente é meu pênis, cuja flacidez me preocupa. Devemos, no entanto, interpretar em maior grau de detalhe. A rotunda são as nádegas que as crianças costumam associar aos órgãos genitais. A estrutura frontal menor é o saco escrotal. No sonho, o pai do rapaz lhe pergunta para que serve tudo aquilo, isto é, sobre a finalidade e a disposição dos órgãos genitais. É bastante evidente que esse estado de coisas deveria ser invertido e que ele, o sonhador, é quem deveria fazer as perguntas. Como na realidade ele nunca fez essas indagações ao pai, devemos conceber o pensamento onírico como um desejo, ou interpretá-lo como uma oração condicional, nos seguintes termos. Abre aspas. Se eu tivesse pedido ao meu pai esclarecimentos sobre coisas sexuais. Fecha aspas. Em breve encontraremos a continuação desse pensamento em um outro trecho do sonho. O pátio onde está estendida a folha de Flandres não deve ser entendido simbolicamente em uma primeira instância, mas deriva do local de trabalho do pai. Por motivos de discrição, inseria a folha de Flandres em substituição a outro material com o qual o pai lida, sem contudo alterar nada na expressão verbal do sonho. O rapaz sonhador havia entrado no estabelecimento do pai e passou a ter uma terrível aversão às práticas questionáveis, das quais dependia a maior parte dos lucros da empresa. Portanto, a continuação do pensamento onírico mencionado. Se eu tivesse perguntado a ele, seria, ele teria me enganado, assim como engana seus clientes. Quanto a arrancar um naco da folha de Flandres, que serve para representar a desonestidade comercial do pai, o próprio sonhador dá uma segunda explicação, a saber, o onanismo. Eu não apenas estava inteiramente familiarizado com essa leitura, como ela condiz muito bem com o fato de que o caráter secreto da masturbação é expresso pelo seu inverso. Abre aspas, porque alguém pode praticar isso abertamente, fecha aspas. Ademais, concorda inteiramente com as nossas expectativas de que a atividade masturbatória seja novamente atribuída ao pai, tal como aconteceu com a pergunta na primeira cena do sonho. O rapaz imediatamente interpretou o poço como uma vagina, referindo-se ao revestimento macio das paredes.
Também constatei, com base em outros casos, que o ato de coito na vagina é descrito como uma descida, em vez de subida, que é a maneira usual. O próprio rapaz que teve o sonho deu uma explicação biográfica para os detalhes de que no fim do primeiro poço via-se uma plataforma mais alongada e depois um novo poço. Havia algum tempo ele tivera relações sexuais com mulheres, mas depois desistiu por causa de inibições. E agora, com a ajuda do tratamento, esperava retomar esses relacionamentos. O sonho, porém, torna-se mais vago no fim, e para o intérprete experiente fica evidente que em sua segunda cena a influência de outro sujeito começa a se afirmar. Os negócios do pai e suas práticas desonestas significam a primeira vagina representada como um poço, de modo que podemos pensar que isso aponta para uma referência à mãe do sonhador. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. 4. O genital masculino simbolizado por pessoas, o feminino por uma paisagem. Sonho de uma mulher de classe baixa cujo marido é policial. Relatado por B. Detner. Abre aspas. Então alguém invadiu a casa e, sobressaltada, chamei um policial. Mas ele entrou junto com 2 vagabundos. Por consentimento mútuo em uma igreja, à qual se chegava subindo muitos degraus. Atrás da igreja havia uma montanha, no topo da qual se via um denso bosque. O policial estava equipado com capacete, gorjal e capa. Os 2 vagabundos que acompanhavam o policial de forma bastante pacífica usavam aventais semelhantes a sacos amarrados nos flancos. Uma estradinha levava da igreja à montanha. Ambos os seus lados estavam cobertos de grama e mato, que se tornava cada vez mais espesso à medida que chegava perto do cume da montanha, onde se espalhava em uma imensa floresta. Fecha aspas. 5. Um sonho com escadas. Relatado e interpretado por Otto Henk. Pelo seguinte sonho de poluição transparente, estou em dívida de gratidão para com o mesmo colega que nos forneceu o sonho de irritação dental. Abre aspas. Desço correndo a escadaria da casa de 2 andares, perseguindo uma garotinha, a quem desejo punir porque ela aprontou alguma coisa comigo. Ao pé da escada, alguém, uma mulher adulta, segura a criança para mim. Eu a agarro, mas não sei se consigo bater nela, pois de repente me vejo no meio da escada, copulando com a menina. No ar, por assim dizer. A bem da verdade, não é uma cópula, eu apenas esfrego meu órgão genital na parte externa da genitália dela. E enquanto faço isso, vejo tudo com muita nitidez, com a mesma nitidez com que vejo a cabeça dela, que está virada de lado. Durante o ato sexual, vejo pendurados à esquerda e acima de mim, também como se estivessem no ar, 2 pequenos quadros, pinturas de paisagens, representando uma casa em um descampado. No menor deles, meu sobrenome está no lugar em que deveria aparecer a assinatura do pintor. A pintura parece destinada a ser meu presente de aniversário. Uma pequena placa pendurada na frente dos quadros informa que também é possível obter quadros mais baratos. Em seguida, vejo a mim mesmo, muito vagamente, deitado na cama, tal como me vi ao pé da escada. E sou acordado por uma sensação de umidade decorrente da poluição. Fecha aspas. Análise. Na noite da véspera ao sonho, o sonhador havia ido a uma livraria, onde, enquanto esperava, examinou alguns quadros que lá estavam expostos e que representavam motivos semelhantes aos do sonho. Ele se aproximou de um pequeno quadro que lhe agradou em especial, a fim de ver o nome do artista, que, no entanto, lhe era totalmente desconhecido. Mais tarde, nessa mesma noite, na companhia de amigos, ouviu falar de uma criada da Boêmia, que se gabava de que seu filho ilegítimo fora feito na escada.
O sonhador pediu pormenores desse inusitado acontecimento e soube que a criada levou o amante até a casa dos pais dela, onde não houve oportunidade para consumar as relações sexuais, e que o homem, por demais excitado, consumou o ato na escada. Em uma espirituosa alusão à maliciosa expressão sobre os falsificadores de vinho, o sonhador observou, abre aspas, a criança realmente brotou nos degraus da adega, fecha aspas. Essas experiências do dia anterior, bastante destacadas no conteúdo do sonho, foram prontamente reproduzidas pelo sonhador. Mas ele reproduziu com a mesma facilidade um antigo fragmento de uma reminiscência infantil, também utilizado pelo sonho. A escada fazia parte da casa de 2 andares na qual ele passara a maior parte da infância e onde pela primeira vez tomou conhecimento das questões sexuais. Nessa casa ele costumava, entre outras coisas, descer pelo corrimão com as pernas escarranchadas, o que despertava nele excitação sexual. No sonho ele também desce as escadas muito rapidamente, tão velozmente que, de acordo com suas próprias declarações inequívocas, ele mal roçava os degraus individuais, mas antes voava ou deslizava escadas abaixo, como costumávamos dizer. Levando-se em conta a referência a essa experiência infantil, o início do sonho parece representar o fator da excitação sexual. Na mesma casa e na residência adjacente, o sonhador participava de lutas e brincadeiras físicas com as crianças vizinhas, atividades nas quais se satisfazia da mesma forma que no sonho. Tendo em mente a investigação de Freud sobre o simbolismo sexual, em que sonhar com escadas ou subir escadas simboliza quase sempre o coito, a interpretação desse sonho torna-se transparente. A sua força motriz, bem como o seu efeito, como é demonstrado pela população, é de natureza puramente libidinal. A excitação sexual foi despertada durante o estado de sono, o que no sonho é representado pela rápida corrida ou deslizamento pelas escadas. E o fio sádico nisso é com base nas brincadeiras belicosas, indicado por ele perseguir e dominar a menina. A excitação libidinosa aumenta e impulsiona a ação sexual, representados no sonho por ele agarrar a menina e levá-la até o meio da escada. Até esse ponto, o sonho seria de puro simbolismo sexual e obscuro para o intérprete de sonhos inexperiente. Mas essa satisfação simbólica que teria assegurado um sono tranquilo não foi suficiente para a poderosa excitação libidinosa. A excitação leva ao orgasmo e assim todo o simbolismo da escada é desmascarado como um substituto para o coito. Freud enfatiza o caráter rítmico de ambas as ações como uma das razões para a utilização sexual do simbolismo da escada, com que esse sonho parece corroborar especialmente, pois, segundo a afirmação expressa do sonhador, o ritmo do ato sexual e seu movimento para cima e para baixo foi a característica mais marcante de todo o sonho. Ainda outra observação acerca dos 2 quadros, que além do seu significado real, também tem o valor de Weibsbilder, literalmente quadros de mulheres, expressão idiomática corriqueira na língua alemã para designar mulheres. Isso é imediatamente demonstrado pelo fato de que o sonho trata de um quadro grande de um pequeno, assim como o conteúdo do sonho apresenta uma menina grande, mulher adulta, e uma menina pequena. O fato de que, abre aspas, também é possível obter quadros mais baratos, fecha aspas, aponta para o complexo de prostituição, assim como o sobrenome do sonhador no quadro menor e o pensamento de que a pintura se destinaria a ser seu presente de aniversário, são indícios de complexo paterno. Nascer na escada, ser concebido na cópula. A obscura cena final em que o sonhador vê a si mesmo no patamar da escada, deitado na cama e sentindo-se molhado, parece remontar à infância, muito além do onanismo infantil. É lógico, tem em seu protótipo
e em cenas igualmente prazerosas de fazer xixi na cama. 6. Um sonho com escada modificado. Para um de meus pacientes, um homem muito nervoso que era abstêmio tinha fantasias fixas com a mãe e sonhava repetidamente em estar subindo escadas, acompanhado dela. Certa vez comentei que a masturbação em doses moderadas seria menos prejudicial para ele do que a abstinência sexual autoimposta. Essa influência desencadeou o seguinte sonho. Abre aspas. Seu professor de piano o repreende por negligenciar a forma de tocar piano e por não praticar études de Moscheles e o Gradus ad Parnassum de Clemente. Fecha aspas. Em relação a isso, ele observou que o Gradus é apenas uma série de degraus e que o próprio teclado do piano é apenas uma espécie de escada, porque tem escalas. É correto afirmar que inexiste uma série de associações que não possa ser adaptada à representação de fatos sexuais. Concluo com o sonho de um jovem químico que vem tentando abandonar o hábito da masturbação, substituindo-o por relações sexuais com mulheres. Declaração preliminar. No dia anterior ao sonho, ele dera instruções a um de seus alunos sobre a reação de Grignard, na qual o magnésio tem de ser dissolvido com um éter absolutamente puro, sob a influência catalítica do iodo. 2 dias antes, no decorrer dessa mesma reação, ocorreu uma explosão na qual um dos químicos queimou a mão. Sonho 1. Abre aspas. Ele deve produzir brometo de fenilmagnésio. Ele vê o aparelho com particular clareza, mas substitui o magnésio por si mesmo. Agora está em um curioso estado oscilatório, em que fica repetindo para si mesmo. Esta é a coisa certa, está funcionando. Meus pés estão começando a se dissolver e meus joelhos estão ficando moles. Então ele se abaixa e estica os braços para apalpar os pés. Enquanto isso, ele não sabe como, tira as pernas de dentro do cadinho e novamente diz para si mesmo. Isso não pode dar certo. Sim, mas deve ser assim. Deve ser assim. Foi feito corretamente. Em seguida ele acorda parcialmente e, semi-adormecido, repete o sonho para si mesmo, porque quer contá-lo para mim. É evidente que ele tem medo da análise do sonho. Fica muito agitado durante esse instável estado de semi-sono e repete continuamente. Fenil. Fenil. Sonho 2. Abre aspas. Ele está com a família inteira. São 11h30. E deveria estar na estação Schottentor para se encontrar com certa dama, mas só acordou às 11h30. Ele diz para si mesmo, agora é tarde demais, até chegar lá já será 12h30. No instante seguinte ele vê com particular nitidez toda a família reunida em torno da mesa. Sua mãe e a criada com a terrina de sopa. Então ele diz para si mesmo, bem, se já estamos almoçando, certamente não conseguirei escapar. Fecha aspas. Análise. Ele tem certeza de que no primeiro sonho também é uma referência à dama com quem ele se encontrará. O sonho ocorreu na noite anterior ao esperado rendezvous. O aluno a quem ele deu as instruções é um sujeito particularmente desagradável. Ele havia dito ao jovem aspirante a químico. Isto não está certo. Porque o magnésio ainda não havia dado sinais de ter sido afetado, e o aluno respondeu com indiferença, como se não se desse a mínima. Sim, sem dúvida, não está certo. O aluno deve ser a representação do próprio paciente. Ele é tão indiferente em relação à sua análise quanto o estudante à sua síntese. O ele do sonho, porém, o que realiza a operação, sou eu mesmo.
Como ele devia parecer desagradável aos meus olhos por ser tão indiferente diante do sucesso alcançado. Ademais, o paciente é o material com o qual é feita a análise, a síntese, pois estavam em jogo o êxito do tratamento. As pernas do sonho são um resquício de uma impressão da noite anterior. Em uma aula de dança, ele se encontrou com uma mulher a quem desejava conquistar. Ele a puxou várias vezes para junto de si, apertando-a com tanta força que, em dado momento, ela gritou. Depois que parou de pressionar as pernas dela, ele sentiu que a mulher respondeu fazendo firme pressão contra a parte inferior das coxas dele, descendo até logo acima dos joelhos, no ponto mencionado do sonho. Nessa situação, então, a mulher é um magnésio na observação de que as coisas finalmente estão funcionando. O sonhador é feminino em relação a mim, assim como é masculino com a mulher. Se está funcionando com a mulher, o tratamento também funcionará. Apalpar a região dos joelhos e tomar consciência dessa parte do próprio corpo remete à masturbação e corresponde ao cansaço do dia anterior. O encontro com a mulher estava de fato marcado para 11h30. Seu desejo de faltar ao encontro, dormindo além da conta e de permanecer com seus objetos sexuais habituais, isto é, com a masturbação, corresponde à sua resistência. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram. Próximo capítulo 6. O desejo nos sonhos.